Hoje iremos ler a história de Amanda e Eduardo. Fez isso comigo. Era final de semana e eu estava na praia com os meus pais. Ainda não era alta temporada, mas a lanchonete onde estávamos naquele sábado estava praticamente lotada. Tinha música ao vivo. E o rapaz que se apresentava cantando e tocando violão me chamou a atenção logo de saída. Aliás, não só a minha. Lembro que até meu pai se impressionou. Nossa, como canta bem esse rapaz. Ele falou aquilo, depois olhou para minha mãe. Você já imaginou esse rapaz tocando lá na nossa pizzaria? Ia fazer o maior sucesso. Meu pai tem uma pizzaria aqui mesmo no bairro. E de vez em quando, ele contrata alguém para animar a noite. Nada demais. Normalmente é apenas uma pessoa tocando violão, cantando, ou então uma dupla. Eu notei que ele ficou realmente impressionado com o talento daquele moço. E é como eu falei, era um rapaz que tinha uma voz tão bonita. E também tocava violão de uma forma. Sabe, pessoa que canta e que toca com sentimento, com o coração. Eram músicas sertanejas, destas assim, mais românticas, outras do Roberto Carlos, do Fábio Júnior. Confesso que eu não consegui tirar os olhos dele um segundo sequer. Até porque, além de cantar e de tocar violão, era um rapaz extremamente charmoso. Como estávamos razoavelmente perto do palco, eu cheguei até a pedir para ele tocar uma música bem antiga, da qual eu gostava muito, e ele me atendeu prontamente. Olha que rapaz simpático. Além de talentoso e bonito, extremamente cortês, simpático, educado. Aliás, que noite maravilhosa. Valeu a pena o pai ter escolhido justamente aquela lanchonete para a gente entrar. De repente, o moço que cantava anunciou que ia fazer um pequeno intervalo, mas que voltava em seguida. E foi nesse momento que o meu pai o chamou até a nossa mesa. Ele se aproximou sorrindo, nos cumprimentando um a um. Boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Eduardo. Espero que vocês estejam se divertindo, que a gente faz o que pode lá no palco, né? Olha, quando ele pegou a minha mão para me cumprimentar, rolou uma troca de olhares tão intensa entre nós que eu fiquei até meio encabulado. De perto, ele era ainda mais bonito. Tinha os olhinhos claros e o sorriso mais lindo desse mundo. O pai então o convidou para se sentar um pouco ali com a gente. Depois ficou elogiando o talento dele e começou a falar da nossa pizzaria. Eu logo vi a intenção do meu pai. Ele estava tentando convencer o Eduardo a cantar qualquer dia desse na nossa pizzaria. E eu não estava enganada. Chegou uma hora que ele olhou para o Eduardo e falou: olha, o dia que você estiver dando uma voltinha lá por Curitiba, liga para mim, vou te dar meu telefone. Né? De repente, você podia cantar uma noite lá no nosso comércio, a gente acerta um valor, você vai lá, canta. O que você acha? Notei que ele ficou bem interessado. Chegou a dizer que já tinha tocado em muitos lugares aqui na capital. E olha, eu fiquei, não sei porquê, mas com aquela nítida impressão de que a gente ainda ia voltar a se ver. Mais até do que isso, tive um pressentimento de que a nossa relação no futuro não seria apenas uma simples amizade. Eu nem o conhecia. Na verdade, era a primeira vez que o via. Só que, sabe quando você conhece uma pessoa e tem a impressão de que aquela pessoa já faz parte da tua vida há muito tempo? É uma sensação tão esquisita. Mas foi essa a impressão que ele me deu, de que eu já o conhecia. Por isso, aquele pressentimento de que a gente voltaria a se encontrar e que provavelmente não seríamos apenas amigos. Não sabia se ele tinha namorada, podia ser até casado, por que não? Mas só eu sei dizer como que o meu coração bateu só de estar ali perto dele.
Ah, meu Deus, que noite gostosa. Eu diria até que noite especial. Olha, por mim, eu ficaria naquela lanchonete até o dia amanhecer, só curtindo aquela linda voz. Quando fomos embora, eu acenei assim um tchauzinho para ele, assim de longe, e ele retribuiu com um sorriso. De qualquer modo, para minha frustração, só fomos voltar a nos encontrar muito tempo depois. A gente voltou para Curitiba, os dias foram passando, e à medida que os dias foram passando, naturalmente que a minha esperança de revê-lo logo foi diminuindo. Confesso até que depois de algum tempo, a imagem do Eduardo acabou se tornando apenas uma vaga lembrança, até porque, repito, a gente nunca mais se viu. Foi quando um dia meu pai me perguntou: escuta, você lembra daquele cantor que estava cantando naquela lanchonete lá na praia, aquela vez que a gente... Eu tive um sobressalto quando meu pai falou aquilo. Lembro, pai. O que tem ele? Pois então, ele me ligou hoje cedo. Queria saber se ainda estava de pé aquela proposta de ele vir tocar aqui uma noite, cantar. Ah, é? E o senhor falou o quê, pai? Falei que estava de pé, claro, né? Amanhã ele vem. Aliás, vem hoje para a gente combinar. Olha, eu acho que eu nunca senti meu coração batendo tão forte. Eu, sinceramente, já tinha perdido até a esperança de que ele fosse ligar por meu pai. Já fazia tanto tempo. Meses. 7 ou 8 meses já. Eu nem acreditei. Só eu sei o que eu senti quando o vi entrando pela porta. Ah, meu Deus do céu. Aquele sorriso e aqueles olhinhos claros causaram uma verdadeira revolução na minha vida. Quando ele se aproximou para me cumprimentar, eu pensei que fosse até desmaiar de tanta emoção. É incrível como a simples presença de uma pessoa pode te causar um rebuliço tão grande. Aquela foi uma noite mais do que especial. Foram tantas músicas que ele tocou, uma mais linda do que a outra. Aliás, para falar bem a verdade, pelo menos na minha opinião, qualquer música que ele cantasse ficaria bem na sua voz. Ele tinha uma voz tão linda e tocava violão tão bem. Eu até fechava os olhos e voava na minha imaginação ao som da melodia. Cheguei a pedir que ele cantasse de novo aquela música que eu já tinha pedido lá na praia aquela vez e que ele tinha cantado com tanto sentimento. E ele novamente me atendeu. E desse modo, dia a dia, eu fui me encantando mais e mais. Já não conseguia mais pensar em nada a não ser nesse homem. Quando ele não se apresentava na pizzaria, meu dia ficava tão triste, tão vazio, tão incompleto. E o pior é que esses eram os dias mais numerosos, porque ele só tocava ali no final de semana, sexta, sábado e às vezes domingo. Então, para mim, a segunda-feira, terça, quarta, quinta era um sufoco. Eu ficava morrendo de saudade. E quando eu percebia que tinha alguma menina se engraçando para ele, olha, era um ciúme. Era cliente, tudo bem, mas a minha vontade era de ir lá e expulsar a pessoa daquele lugar, só para não chegar perto dele. Só não fazia isso porque sabia que não podia. Mesmo assim, ainda demorou algum tempo para que começasse a rolar alguma coisa concreta entre nós. Quer dizer, antes rolava a troca de olhares, sorrisos. Às vezes a gente ficava conversando durante algum tempo. Mas o primeiro beijo, por exemplo, demorou algum tempo para acontecer e foi tão especial. Um domingo que ele tinha tocado na parte da tarde. Depois que fechamos a pizzaria, ele me acompanhou até o portão de casa. A gente ainda ficou ali conversando, até porque morávamos perto.
No meio da conversa, aquele silêncio, aquele olhar intenso. E foi então que aconteceu. Foi o nosso primeiro beijo de amor. Simplesmente inesquecível. E depois disso foi só alegria. Começamos a ficar direto, até que ele me pediu em namoro. Chegou a conversar com meu pai. E o meu pai aprovou o nosso namoro na mesma hora. Eu estava tão apaixonada, tão encantada. Acho que nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. Meu Deus, como é bom estar com alguém que a gente ama. Como é bom sentir o cheiro da pessoa, ouvir a voz daquela pessoa, sentir o calor dos lábios da pessoa beijando a nossa boca, o nosso rosto, sentir o calor do corpo da pessoa o tempo todo ali, juntinho da gente. Tem coisa melhor? Simplesmente não existe. Estar ao lado da pessoa que a gente ama é simplesmente a melhor coisa da vida. Eu estava apaixonada demais. O Eduardo tinha, na verdade, se tornado a razão da minha vida. Nessa época, ele já estava até com intenção de ficar por aqui mesmo, de maneira que alugou uma kitnet, bem pertinho da nossa casa, inclusive. O meu pai bancou os 6 primeiros meses do aluguel, já que o Eduardo não estava numa boa condição financeira. E o meu pai tinha pegado tanta amizade por ele que, olha, na verdade o relacionamento entre os dois parecia mais de pai e filho. Verdade seja dita, o meu pai deu uma tremenda força para ele. Fez um papel que muitas vezes um verdadeiro pai não faz. Até que um dia, algum tempo depois, ele veio com aquela notícia. Chegou dizendo que estava pensando em montar uma dupla sertaneja. Foi bem na época em que as duplas viraram meio que febre aqui em Curitiba. Já tinha até um amigo em vista para fazer par com ele. Aliás, já tinham até uma casa em vista para fazer os shows. Confesso que eu fiquei meio insegura. Porque se ele realmente formasse essa dupla com esse outro rapaz, teria naturalmente de parar de tocar ali na pizzaria. Iria tocar só em casas de shows. Se ali perto de mim, eu já não gostava quando via alguma menina se aproximando dele, imagine como me sentiria estando longe. Sabe, casa de show é aquela coisa. A gente sabe como é, ferve de gente, meninas bonitas, principalmente dessas que gostam de ficar arrastando asa para o cantor. Eu fiquei insegura, morrendo de ciúme. Não vou negar que fiquei. Mesmo assim, dei todo o meu apoio. Meu pai, na verdade, acabou se tornando meio que uma espécie de empresário do Eduardo, embora não tivesse nada escrito no papel. E a verdade é que, aos poucos, tudo foi se encaixando. O Eduardo sempre teve muito talento, isso não dá para negar. E não demorou muito para ele acabar estourando na noite. Em determinadas semanas, só para se ter uma ideia, tinha show todo dia. Ele às vezes tocava para milhares de pessoas, e não era para um grupinho de 40, 50 pessoas, como acontecia aqui na nossa pizzaria, sem contar a estrutura da banda. Fiquei feliz pelo sucesso que ele estava fazendo. Claro que fiquei. Só que a gente passou a se ver tão pouquinho. Ele já não tinha mais tempo para mim. Naturalmente que ele também começou a ganhar dinheiro. Chegou a alugar um apartamento maior, a comprar um carro, a se vestir melhor. E a verdade é que, pouco a pouco, eu senti que ele começou a mudar. E começou a mudar com as outras pessoas e também comigo.
Sabe, você percebe quando a pessoa está concentrada em você, quando ela gosta de você, quando ela canta, faz shows, viaja, vai para lá, vem para cá, mas no foco do interesse da pessoa está você. E eu comecei a sentir que, a partir de uma certa altura, eu já não era mais o foco do interesse dele. Repito, é o tipo de coisa que você sente. Ele começou a mudar. Antes era tão carinhoso. Depois, passou a me tratar até com uma certa arrogância. Eu não falava nada, até porque acreditava que pudesse ser apenas uma fase, que logo fosse passar e ele voltasse a ser como antes, até porque a gente sabe que essas coisas acontecem com certas pessoas, principalmente nesse ramo artístico. Só que em vez de passar, ele foi ficando mais e mais arrogante, metido até. Um dia, durante uma conversa, chegou a desmerecer a pizzaria do meu pai. Sabe, os tempos em que ele tocava ali, ou então em outros lugares menores, mais humildes. Olha, como me doía ver que ele tinha se tornado uma outra pessoa. Sem contar que passou a me tratar daquele modo arrogante, frio, distante. Quando eu ia a um show, por exemplo, ele praticamente me ignorava. Me esquecia lá, atirada num canto. Só lembrava de mim na hora de ir embora. E mesmo assim, me tratava com uma certa indiferença. Olha, isso acabava comigo. Porque se alguma coisa tinha mudado nele, em mim, não tinha mudado nada. Ele continuava sendo tudo para mim. Até que um dia, fiquei sabendo que ele tinha levado uma mulher para o seu novo apartamento. Foi a senhora da limpeza que me contou. Mais do que isso, ela disse que não tinha sido a primeira vez. Que tinha ensaiado para me contar, até porque a gente tinha feito uma certa amizade. Olha, eu fiquei louca da vida. Fui tirar satisfação com ele na mesma hora. Só que, como já era de se esperar, ele negou. Eu levando mulher para o meu... Quem foi? Não. Brinca. Quem foi que te contou essa asneira? Não interessa, Eduardo. Só me fala se é verdade. Já falei que não é, meu bem. Mas, meu Deus do céu, será que você vai acreditar em qualquer pessoa que vai buzinar bobagem na tua... pelo amor de Deus, você me conhece, né? Claro que ele ia negar. Qual é o homem que confessa? E foi depois disso que a gente começou a discutir direto. Até porque se eu já estava me sentindo insegura, depois disso então nem se fala. Qualquer coisa que ele fizesse era motivo para eu desconfiar. Se ele dizia que não podia me ver, por exemplo, eu já ficava pensando que ele não queria sair comigo porque tinha marcado encontro com outra. Eu sabia que tinha um monte de mulher no seu pé. Como músico, não adianta. Isso acontece mesmo, a gente sabe. Se bem que nesse ponto eu já estava até conformada, resignada. Sabia que não adiantava brigar, ele não tinha culpa. Eram elas que ficavam se jogando para cima dele. Depois que a senhora da limpeza me contou que ele tinha levado aquela mulher para o seu apartamento. Aí eu comecei a ficar paranoica. E de certo modo, isso acabou levando o nosso namoro para o buraco. Quer dizer, não foi só isso, né? Mas eu sei que isso contribuiu demais. Tinha também aquele jeito dele, aquela indiferença dele comigo. Repito, até para o meu pai, ele andou falando umas coisas que não devia, desmerecendo o pobre do coitado do meu pai que tinha... Olha, se não fosse o meu pai, nem apartamento, nem aquela kitnet ele tinha conseguido um lugar.
Acho que não existe coisa pior do que a ingratidão. Até que um dia eu lhe joguei todas essas verdades na cara dele e ele naturalmente reagiu. Aliás, ele fez aquilo que ele já estava com vontade de fazer há muito tempo, verdade seja dita. Quer saber de uma coisa, Amanda? Cansei, viu? Não, cansei, não aguento mais essa tua marcação pra cima de mim. Meu Deus, é todo dia. Eu não posso fazer nada que você fica reclamando. Quer saber de uma coisa? Melhor a gente parar com essa coisa de namoro aí, viu? Melhor você viver a tua vida lá do teu canto, né? Arranjar um namorado mais compreensivo, um cara mais legal, né? Já que eu sou esse cara que você já não aguenta mais, eu sou estúpido. Até porque eu também não estou aguentando mais você no meu pé. Ele falou aquilo e literalmente me enxotou do seu apartamento. Disse que não queria me ver nunca mais. Olha, eu sinceramente nunca imaginei que ele fosse mudar tanto. Eu nunca imaginei, sempre ouvi falar que tem pessoas que são assim, o sucesso sobe a cabeça mesmo. Mas o Eduardo, do jeito que eu o conheci, simpático, educado, meigo, carinhoso, mudar daquele jeito e comigo, não, eu nunca acreditei. Eu nunca imaginei. Um grande ingrato, isso é o que ele é. Meu pai, por exemplo, fez de tudo por ele. Chegou a adiantar 6 meses de aluguel para aquela kitnet que ele conseguiu alugar só porque o meu pai deu dinheiro. Olha, meu pai fez por esse rapaz o que um pai de verdade não faz por um filho, muitas vezes. E vejam só como ele retribuiu. Desmerecendo, além do meu pai, a mim também, né? Porque o nosso namoro nunca mais foi o mesmo depois que ele começou a ganhar um pouco mais de dinheiro com a música, um pouco mais de visibilidade. Olha, só eu sei como eu me sentia quando ele me deixava sozinha e ficava dando atenção a outras mulheres. Olha que saudade que eu sinto daquele Eduardo que eu conheci tocando naquela lanchonete lá na praia. Foi por aquele Eduardo que eu me apaixonei. Um Eduardo bem diferente desse cara insensível e arrogante que ele se tornou. Eu pedi que trocassem os nossos nomes, o meu e também o dele. Até porque ele se tornou muito conhecido nesse ramo musical. Minha intenção escrevendo essa carta não é de constrangê-lo diante das pessoas que ele conhece e que o conhecem. Apesar de ele ter me jogado para escanteio, não tenho nenhuma intenção de prejudicá-lo, nem a ele, nem a sua carreira. Até porque, mesmo tendo sido posta de lado, não dá para negar que ainda sou apaixonada por esse homem. Amo o Eduardo de um jeito que tenho certeza poucas mulheres amaram um homem na vida. E às vezes sinto até que vou amá-lo para sempre. Já cansei de vê-lo cantar, misturadas outras pessoas na plateia, anônima. Eu que já pensei ser a dona do seu coração. Hoje, sou apenas mais uma. Sinto tanta saudade daquele tempo em que ele cantava só para mim, me olhando nos olhos. Aquele nosso primeiro encontro lá na praia. Eu pedi que ele cantasse aquela música antiga que eu adorava. E ele, mais do que depressa, pegou o violão e cantou. E cantou com tanto sentimento, com tanta emoção, com tanto coração, que me parece até estranho que ele tenha se tornado tão arrogante, tão distante, tão indiferente.
Sabe, não parece a mesma pessoa. Como isso pôde acontecer, não sei. Ah, Eduardo, como eu sinto a tua falta. Se você soubesse o quanto estou sofrendo com a tua ausência, voltaria para os meus braços agora mesmo. Tudo era tão gostoso quando a gente se amava. Nossos corações batiam num só compasso. Eu daria minha vida para ter você de volta para mim. Eu seria capaz de me sujeitar a qualquer coisa. Tudo porque você, mesmo distante de mim, mesmo tendo me posto para escanteio, continua sendo o meu amor, a minha paixão, a minha eterna razão de viver. Lembra de quando eu te pedi para cantar essa música pela primeira vez? Você cantou olhando nos meus olhos. Você cantou só para mim. Ah, que saudade daquele dia. Que saudade, meu Deus. Que tristeza que me bate no peito cada vez que eu ouço essa música. Mas quanto mais eu sofro ouvindo, mais eu quero ouvir. Porque foi a música que você cantou olhando para mim, como se eu fosse sua e você já fosse meu. Hoje é tudo diferente. Mas pelo menos nos próximos 3 minutos eu vou fechar os olhos, lembrar de você cantando para mim e vou pelo menos fingir que nada mudou.